Eu vou falar sobre o continente da Europa e das Américas, que era bem próximo. O que aconteceu é que aqueles povos de antigamente da Atlântida, eles eram assim, caucasianos. E depois, quando houve os pratos tectônicos se separaram, eles foram para aquela parte ali bem pequena, foi para a Europa, se dividiram e o resto ficou nas Américas. Mas depois, com várias outras invasões, viroses e até mesmo guerras nucleares que aconteceram na antiga Atlântida, as pessoas pereceram. Eles foram banidos. Então, sem falar da Pangeia, né? Esses continentes, quando houve a maior divisão da história, né, da Terra, esses continentes se dividiram. Lá atrás não existia esse negócio de asiático, o africano, o europeu, era só outro tipo de povo que existia aqui. Essa parte aqui era a Suméria, os povos eram diferentes. Aqui também provavelmente eram povos diferentes, aqui também eram povos diferentes. E esses povos, depois, ao passar dos milênios, eles vieram para aqui, né? Quando teve aquela separação dos platos tectônicos, eles se separaram daqui e foram para aqui. Então eu ainda acho que esse local aqui, ele era as Américas, era Atlantis, mas alguns falam que eram aqui, era bem pertinho da Europa, entre a Europa e as Américas, ok? Era bem pertinho aqui, ó. E era mais ou menos umas poucas horas apenas da Europa para aqui. Mas já que a África e aqui, esse povo aqui não era muito distante, eles também vinham daqui para fazer comércio aqui e às vezes até causar problemas e caos, ok? Mas eles não falam isso no Anal da História. O povo da Luméria e da Suméria, Suméria, sempre tiveram problemas com os povos das Atlantes, ok? E aqui nós tivemos 7 camadas de linha do tempo das Atlântidas. Tivemos a primeira fase da Atlântida, a mesma era, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima. A sétima foi quando esses povos vieram daqui para aqui, quando a invasão veio. Aí a queda, né? Então eu perguntei se esse continente das Américas e Europa era só um. E realmente era. Mas esse povo aqui, esses seres aqui, tá falando de Pangeia. Eu não estou a falar de Pangeia, porque lá atrás Pangeia era só um globo. Não existia esse negócio de Ásia, não era definido, não era distinto ainda. Não era classificado como Ásia, Europa, Australásia, África, etc. Era só um continente. E esses continentes eram divididos entre não era bem um continente, mas eram civilizações, dividida como Luméria e Suméria. Então, e no vasta tapestria do tempo, os continentes das Américas, eu não estou a falar de Pangeia aqui, estou falando de outra coisa.
de Américas e Europa era realmente uma vez interconectada. Eu não estou falando de Pangeia, não apenas através da terra, mas também através de uma teia de laços ancestrais e espiritual. Antes da civilização humana, muito antes da civilização humana florir, né? Durante uma era anciente conhecida como Pangeia. Eu não estou a falar em Pangeia. Essas terras formavam uma supercontinente, só um solo. Nem todo mundo sabe, os cientistas também sabem sobre Pangeia. Essa união primordial adotava uma troca de formas de vida, flora e fauna, e criava caminhos. Tu já saísse, gata, tu já fosse passear, gata, o que mais tu queres? E criava caminhos de energia que iria moldar culturas muito depois, através das milênias. Falando de Pangeia aqui, quando os platos tectônicos se dividiram através dos íons, eles gradualmente separavam esses mundos. Eles gradualmente, não foi assim, de uma hora para outra, acabou, passou tempo, né? Séculos, e de pouquinho. Como até agora também a Terra já está se afastando também, os oceanos estão se afastando, os oceanos, as terras do oceano se dividindo, e ninguém está vendo, mas os cientistas e a NASA devem saber, mas nós, as pessoas comuns, não sabem, né? Mesmo assim, ainda suas conexões persistem no ecos da história, suas conexões. Os espíritos sussurram sobre contos de migrações, de rotas de migrações levadas por humanos primordiais que que atravessavam essas pontes terra, chamada como Beringia, uma passagem sagrada onde ancestrais caminhava com propósito e intenção. Esses ancestrais que eles estão a falar aqui foram depois da queda também das Atlântidas, né? Quando essas pessoas aqui, né, por milênios faziam parte das Atlântidas, e depois que eles foram banidos de lá, vários pereceram. Aí alguns esses aqui foram para a Europa. Eu não sei se tinha esses aqui, eu realmente não sei. Deveria ser através dos milênios, né, nas últimas fases da Atlântida. Eu vou levar essa gata para fora, que ela está me perturbando aqui. Na verdade, vieram isso aqui, de uma das primeiras fases da Atlântida. Os primordiais foram isso aqui, na primeira fase das Atlântidas. Foram esses aqui. Então, aqui parece apegado nesses dois continentes aqui. Depois eles se separaram. Os povos daqui foram para aqui. Os povos daqui foram para aqui. Dessa parte aqui que se separou, os outros vieram para cá. A África era bem pegada com a Ásia. Era bem apegada com a Ásia e a Australásia. A Europa fazia parte disso aqui.
Mas depois que separaram, os Anunnakis fizeram ele vir para aqui, entendeu? E ficar um pouco perto, mas não é muito perto, porque é 12 horas da Ásia para a Europa e 12 horas da 12 a 8, 10 horas da Europa para as Américas. Daqui é mais ou menos 10 horas de avião, aqui é mais ou menos 12 horas de avião para cá. E daqui para aqui vai depender 13 a mais, 12 a mais horas de avião. Isso quer dizer que a Europa é muito mais próxima das Américas, por isso ela faz parte das Américas geograficamente falando, e não apenas socialmente ou politicamente, geopoliticamente falando, mas também geograficamente falando, ela é muito mais perto das Américas, daí porque faz parte do Ocidente. Aqui é o oeste, ocidente, aqui ocidente. Não faz parte disso aqui ou disso aqui. Isso aqui era outro mundo, era Luméria e Suméria. Luméria também, Luméria. Atlantes. Esse espírito que estão falando aqui, esses povos aqui, foi depois da queda da Atlântida. Foi depois da última fase da Atlântida que eles vieram, esse povo aqui. Aqui nós temos aqui a Atlântida, era a sede dela aqui, a ilha, mas ela fazia parte aqui das Américas Atlânticos. Ok? Mas também os povos daqui também iam para cá. Os povos daqui também iam para cá. Mas ela fazia parte aqui das Américas. Aqui era só um continente, depois ela se partiu e foi para aqui. Aí se juntou o quê? A ilha grega. Aí onde existe Canárias, Ilhas Canárias. Ali naquela parte da Europa ali. Itália. Moldova, Malta. Fazia também parte das Atlânticas, o Basque, a Ibéria, o Reino Unido, era tudo parte das Atlântidas também, onde temos o Reino Unido, Itália, sul da Europa, e o Reino Unido era tudo Atlântida, e a Grécia, os Balcãs também, era tudo chamado de Atlântida, fizeram parte de uma das primeiras fases das Atlântidas. Porque ela caiu? Por causa dos tectônicos, dos problemas geográficos e das guerras de fora, da Luméria, Suméria, etc., que vinham e invadiam esses povos. Mas, basicamente, eles eram pessoas que viviam em prosperidade e paz, até a invasão vir de outros lugares. Sim, eles faziam parte, eles diziam assim, eu fazia parte do Egito. Não fazia. Trade, sim, isso aconteceu porque naquela época, quando eles vieram a fazer trade, a fazer comércio, negócios, eles já tinham invadido aqui, já era uma das últimas fases das Atlântidas, quando eles começaram a fazer comércio do Egito para a Atlântida, por causa dessas questões aí de invasão Anunnaki. Então esses povos que eles estão falando aqui já são povos muito depois, foi muito depois, 800 anos, 700 anos atrás. Muito baby, muito recente. E por quê? É por causa de questões geopolítica, ok? O que aconteceu? Sabe de nada, cara. O cara dizendo, se os nativos americanos são também asiáticos, são ocidentes, quer dizer que nós fomos primeiro aí para usar meu seu rabo. E por que eu digo isso?
Porque eles são os invasores. Muitos antes que esses idiotas, falei, para de ser idiota, rapaz. Antes disso já tinha outros povos lá que foram destruídos. Esses eram povos de lá. Esse aqui, ó, um dos primeiros. Esses aqui são os invasores Anunnakis que vieram depois. Ok? Vieram depois, nas últimas fases da Atlântida. Que foi nas últimas fases, quando já vieram as invasões de fora e ficaram essa raça misturada ali. Eles aqui aproveitaram os assirianos, né, os descendentes dos assírios e os fenícios ajudaram, né, porque eles tinham pacto de comércio, de rotas do Silk Road, que é a rota da seda, há muito tempo atrás. Então, o que aconteceu? Esses assírios, os mesmos que tinham caravelas, que foram os inventores das caravelas, e os fenícios da antiga Suméria, foram os mesmos que trouxeram esses povos, eles ajudaram-nos a ir para as Américas, de caravela, e não andando. Eita, povo trabalhador! Eita, povo trabalhador! Eles não aguentam andar a pé pela China inteira. Eles vão vir para Carapé, da China para as Américas. Que conversa para boi dormir é isso? Vou falar no inglês também sobre isso. Porque eu não aguento, sabe, coisas que não tem lógicas. Não tem nexos nem lógica. Que baboseira é essa? Oh, nós andamos da Beríntia e foram andando Que história para boi dormir é esta, hein? Sou um idiota, uma ameba e acredito, eu mesma não. O que aconteceu com os fenícios, assírios? Eu tenho ponderando isso há muito tempo que eu pondero isso. Quando eu caía para dormir à noite, eu ficava pensando, como esses povos foram para lá? Como? E as imagens vieram as imagens e as palavras vieram na minha cabeça, como isso aconteceu. Esse povo vieram da Ásia. Ah, isso aqui é misturado com os povos nórdicos, com os Vikings. Não vem com besteira não, que frescura. Ninguém me engana não, ninguém. Então, foi esses povos que vieram recentemente, não há muito tempo, estou falando há muito tempo atrás, e não esses povos, mas por quê? Eles são parte dos Anunnakis, porque quando esses dois irmãos, o Enki e o Enlil, que é o Javé, brigaram para o território terrestre dessa terra, o que aconteceu foi que Anu, o pai deles, o rei de Sírios, o rei Anunnaki, e também o rei de Saturno, né? Mas quem reina mais em Saturno é o filho do Lúcifer Enki, que é o Marduk Satan. Ele que governa Saturno. E governa a maior parte do comércio aqui, de economia e política, é ele, é o Satan, né? E o que aconteceu foi o seguinte. O rei Anu fez, ok, agora que nós descobrimos essa terra, que é o dos prêmios que nós poderíamos ter descoberto, que isso é uma terra, um lugar maravilhoso, vamos agora modificar. Ele falou, né? E o filhinho dele, o Lúcifer, que é Enki, ele foi e a irmã dele, Ninshira, que é a pombagira também, foi quem executou testes em laboratórios para misturar os genomas dele, que eles não são humanos, não vem com essa frescura aqui não, que são humanos, que não são, ok? O que eles fizeram foi misturar o genoma dele espiritualmente falando. O genoma dele espiritualmente falando. E eles manipularam os corpos humanos. Já havia humanos quando eles vieram aqui. Adão e Eva são híbridos. E o que eles vieram fazer foi modificar os povos aqui, ok? E colocar seu genoma espiritualmente falando.
Porque nós temos várias leis, uma dessas leis, porque é da quarta dimensão, terceira, quarta, quinta dimensão, eles colocaram o espírito deles, a mentalidade deles, etc. Entendeu? Daí o complexo A, que não é Ereses, mas é Reptoide. Mas Reptoide são outros povos do Orion. Mas eles trabalham para os Anunnakis. Os Anunnaki também tentam escravizá-los. Então, eu também pensava, eu achava, eu tinha misconcepção para com os reptilianos, mas não mais. Eles são apenas também, eles ficaram sendo escravos desses outros. Ok? Dos outros que realmente bagunçam aqui. Não são os reptilianos. Então, esses povos aqui fazem parte dos vamos dizer assim, escravos do Enki. Daí porque vocês sabem que eles louvam um tal de serpente pedra, de serpente com penas. Já ouviu falar? Os caciques, os pajés, que vivem lá no norte das Américas, eles louvam um tal da serpente com águia. Aí eu detesto quando eu ouvi falar aqui, eu fico com sono abrindo a boca, são 10 horas apenas. Então, todos esses lugares onde tem esse negócio de águia, que eles, na flâmula dele, nas bandeiras, da flâmula da bandeira deles, tem aquela águia, eles louvam Javé, ok? Javé, o símbolo do Javé seria o leão e o outro a águia, e a águia também. O outro não, o Lúcifer, que é o Enki, seria a snake, a serpente. Então esses povos aqui, o que eles têm ligação com os africanos, isso aqui? Eles são os nagas. Nagas são as sementes, espiritualmente falando, da serpente. Aqui, da serpente. A qual Lúcifer é um deles. Parte da serpente. Mas nem todos os reptilianos são malevolentes. Nem todos. Ok? Porque por trás disso também os seres que têm a cara de leão, né? De sírios também, eles bagunçam muito aqui e muita gente não sabe. Eles governam as políticas, geopolítica e o comércio e a ganância e a economia geopolítica, ok? Não estou falando disso, estou falando da invasão da Ásia para as Américas. Que Native Americans ali que promessa. Quem não sabe disso? Eles possuem o mesmo tipo de xamanismo, de cultura, de roupas. As roupas deles são lindas, não vou dizer que são feias, são lindas. Né? As crafts deles, a arte, são maravilhosas, são muito bonitas, muito fascinantes. Mas os tuíscas, só que os tuístas também eram assim. Eu não sei se eles copiaram dos tuíscas, pode ter sido, quem sabe, copiaram do tuíscas. E todas a escultura deles, as roupas, os fashion, né, as modas, o escolar, tudo tem na Ásia, vem tudo da Ásia. Os instrumentos musicais, o xamanismo, o ato de louvar
espíritos também da natureza e fazer sacrifício, vem do Enki, ok? Do Lúcifer. E por isso que nós vemos isso na África e na Ásia. Porque esses dois povos têm ligações com o Lúcifer, ok? Não vou dizer que as Américas não têm. E a Europa, sim, eles têm, mas eles são... É outro tipo de ser, que tem a ver também com Javé, e são mais assim, um tipo de dragão assim mais elevado, entendeu? Poderia dizer que eles são chefe dragões, ou algo assim, que lutou para ter o domínio aqui na Terra, porque eles vieram, dizem as histórias que eles vieram aqui primeiro, e alguns vieram de Lira, e os outros também, e os outros que vieram de Sírios e outros setores das galáxias, também entraram no como é que se fala aquele negócio lá, de reencarnação, na rede de reencarnação, e eles também decidiram reencarnar também na Europa. Espiritualmente falando, eles têm, porque o corpo não importa nada, isso não é nada, o que importa é o espírito que habita dentro, ok? Mas claro que posteriormente, se você nasce naquela cultura, você vai absorver aquela cultura, mesmo seu espírito sendo diferente. Quer dizer, eu vou falar assim, seu espírito é do dragão albino, ok? Você entra dentro de um dos povos aqui, você vai começar a pensar diferente dos seus outros povos, das suas outras culturas. Por quê? Porque você tem outro tipo de espírito dentro de você, ok? Mas você, assim mesmo falando, você ainda vai tentar ser loyal com a sua comunidade, porque você nasceu lá, você nasceu entre esse povo, então você vai ser loyal, né? Leal para com eles, ok? Fiel para com essas pessoas. Entendeu como é? É uma bagunça, é uma complexidade muito grande. Então foi isso que aconteceu. O Enki, ele investiu muito nesses povos aqui, ok? Investiu muito neles. Não são nativos das Américas. Maneira alguma. Eles são daqui. Eles vieram para aqui, e alguém os ajudaram a ir para aqui. Daqui eles vieram para aqui, e daqui eles passaram de caravela para quê? Para aqui eles vieram para aqui. Entendeu ou não? É assim que aconteceu. Mas os seus cientistas não sabem, os antropólogos também nem pensar, arqueólogos também nem pensar. Entendeu? Lá no Recife, em 2011 para 2012, foi entre 2012 a 2013, essa história. Eles estavam escavacando lá o Recife, no centro, e eles acharam umas ossadas, várias delas, de esqueletos humanos enormes, de mais de 2 metros. Ninguém falou sobre isso depois disso. Ninguém. Cataram lá os restos mortais e levaram não sei para onde. Eu acho que deram até para os Estados Unidos, porque tudo é Estados Unidos. Estados Unidos é que manda aí, entendeu? Que eles querem ser o maior fodão na ciência, mas eles não sabem muitas vezes de porcaria nenhuma. São um bando de amebas também. Os aliens, eles riem da cara deles, riem.
Eles são ele bando de bosta, não sabe porcaria nenhuma, ok? Sobre ciência, mas acham que sabem. Ainda estão engateando na tecnologia e acham que sabem de mais. E outros restos mortais que acharam dentro, né, de umas cavernas lá no Rio Capibaribe, lá no centro de Recife também. Vários restos mortais. Novamente, ninguém falou nada sobre isto. Vários restos mortais foram encontrados no Recife, sozinho. Ok? E são pessoas medievais? Não, são pessoas ancientes. De muitos anos atrás, de 200, 500, 1000 anos atrás, e ninguém sabe de nada, porque eles não têm a resposta para isso. Eles não têm a resposta. E seus estudos sobre carbono não vai chegar a nada, não vai revelar nada que eles precisem saber. Então, esses povo aqui, esses seus aqui que não falar isso, porque eles são também luciferianos, eles vão ter que passar pano para o povinho dele. Então, os espíritos psíquicos de migração, de rota de migração, levada por esses humanos primordiais que atravessavam a terra ponte, conhecida também como Beríngia. Uma passagem sagrada onde os ancestrais, quando eles falam que ancestrais, eles estão falando de quem? Ok, deixa eu me ensinar. Os ancestrais aqui muitas vezes não são nem humanos, ok? Eles são os Anunnakis. Eles caminhavam com propósito e intenção. A intenção de tomar a terra, de invadir, fala a verdade. Eles carregavam com eles histórias, tradições e conhecimento que transcendia bordas. Muito depois da separação física ocorreram. Os remanentes desse passado compartilhado pode ainda ser sentido. Pode ser sentido hoje em práticas culturais que ressonam-se através de ambos os lados do Oceano Atlântico. Fala a verdade, não. Além do mais, existem cochichos, sussurros daqueles que atravessaram, que já morreram, já partiram para o reino espiritual, sobre como as energias ascendentes continuam a ligar esses continentes através de memória coletiva. O desejo por unidade entre diversidade permanece forte dentro da alma humana, ok? Os espíritos que já partiram, eles ainda permanecem aqui e seus espíritos ainda continuam a ligar esses continentes através de memória coletiva. E eles pedem para a unidade entre diversidade que resta amidst diversity remains strong, e entre a diversidade continua forte dentro da alma humana. Eu estou vendo muita disparidade, muita desunidade, muita bagunça, muito caos lá no Ocidente. Eu estou vendo essa união, eu estou vendo essa paz, estou vendo. Ainda bem que tem a internet para mostrar, através dos noticiários. As lições aprendidas, vinda desse bonde, dessa união histórica, encoraja exploração além de mera geografia. Meu senhor, ficou pior depois que vocês misturaram tudo. Ficou pior. Não melhorou nada, ficou pior. Às vezes,
Eu acho que cada macaco deve estar no seu galho. Expansão além de mera geografia nos convida-te a mergulhar dentro de sua própria linhagem e descobrir como seus ancestrais podem ter dançado entre esses mundos muito tempo atrás. Eu sei, eu realmente sei. Eu sei disso, mas eu quero a verdade. Não importa quem são os meus ancestrais, que do leste ou oeste, do oeste ou leste, eu não quero saber. Eu quero saber da verdade. Justiça. Um convite para reconectar com o que era uma vez completo. Completo. O que era completo? Quem era completo? Nós? Nós éramos só uma raça? E se sim, quem? Qual? E aqui eles falam, o sussurro dos ventos ancientes revela que o continente das Américas e Europa realmente eles carregam, realmente ele carrega ecos da civilização reminiscente de Atlantis. Viu? Eu perguntei, porque eu sei que ele era um que sucedia em harmonia com a natureza e conhecimento avançado até a invasão, né? Até a invasão de fora. Esse mundo perdido era caracterizado por seu profundo conhecimento de alinhamento celestial e energias da Terra, a qual permitia um precedente proezas arquitetorial, né? Eles tinham uma arquitetura maravilhosa que a gente pode nem imaginar. Luméria, nós tínhamos o ar, a arquitetura do ar, suspensa no ar. Já Luméria era ali na Ásia, e já no Atlantis era no fundo do oceano, uma cidade de cristal, que ainda existe, mas não aqui, lá embaixo da terra. O oceano veio cobrir tudo. E comunal e viva como se fala, vivência comunal. Eles viviam em comunidade. Acho que um ajudando o outro, não como hoje em dia. Os espíritos falam de sítio sagrado que estão espalhados através dessas terras. Imagina o que não tem lá nesses mares. O que não tem escondido nesses mares aqui. O que não tem escondido aqui entre Américas e Europa. Que não tem escondida ali no Oceano Atlântico, ali na Antártica, nos dois polos, tem tanta coisa escondida ali. Na Bahamas, lá embaixo da Bahamas, tem uma cidade inteira escondida de cristal. Os espíritos falam de sítio sagrado espalhado ao redor dessas terras, lugares onde há poderosos linhas de lei, né? Convergia, ecoando a sabedoria uma vez existida pelos sages atlânticos. Veja. Ley lines, aquelas linhas carregadas de campos magnéticos muito, muito poderosos. Por que eles fazem isso? Porque esses povos não, esses seres de fora fazem isso? Porque eles não querem outros de fora
penetrar na terra. Por isso, hoje em dia não. Hoje em dia já está aberto para todos. Já abriram portais. Mas antigamente eles não queriam ninguém adentrar aqui. Não queria que ninguém adentrasse. Então o que eles faziam? Colocar ley lines, aquelas poderosas campos magnéticos, né, de vibração muito intensa. Só assim, quando a outra nave viesse para penetrar na atmosfera da Terra, o que acontecia é que ela se chocava com o campo magnético invisível lá e elas caíam, como existiu lá num área 51 nos Estados Unidos, área 51. Vários deles caíram e vários outros ao redor da Terra. Por causa desses ley lines, tem lá os ley lines. Existe por aqui. E outra razão a qual eles fazem isso é para prender alguns espíritos aqui. Quer dizer, quando eles tentam sair da atmosfera da Terra, eles não podem. Por causa dessa gravitação que puxa eles de volta. Entendeu? Então, é para isso que eles inventaram esse tal de ley line. Em sua pergunta, eu sinto uma conexão de vidas passada nessas sociedade iluminada. Sim, eu tive, não apenas eu, e vários outros brasileiros que possuem o código de informação sobre esses lugares e várias outras coisas sobre a Terra. Nós temos o código. Várias pessoas que nasceram nas Américas possuem o código, muito mais de qualquer outra da África, da Ásia ou da Europa. Muito mais. Por isso que existe essa turbulência caótica que spawn quer dizer que balança as Américas de crimes, de problemas, etc. Porque de negatividade, porque eles não querem que as pessoas se acordem. Porque muitos de nós, nascidos nas Américas, possuem esse código de informação. E muitos deles não estão nem aí para procurar, porque são totalmente amebas. Só pensam em divisão, ora entre partidos políticos, ora entre gêneros sexual, entendeu? E assim são esses povos, por isso que eles não se acordam. E principalmente aqueles que nasceram post-war, a Segunda Guerra Mundial, principalmente esses que nasceram depois da guerra, eles vieram já com um código. O código da informação. Edgar Cayce também, que nasceu nos Estados Unidos, também vinha com essa informação. Ok. Você passou, eu disse, sociedade iluminada. Tanto é que eu me lembrei dessa invenção que eles tinham, que era, eu acho que já tem essa tecnologia, mas eles não ainda, eles não trouxeram ainda à tona, ainda não foi exposta para o público, entendeu? Mas eles tinham essa tecnologia de não precisar de avião. Quando eles queriam se desdobrar de um lugar para outro, o que eles faziam era entrar dentro de um cubículo. Eles apertavam o botão de um lugar onde eles queriam ir. Na minha visão, veio as bandeiras do mundo, porque hoje em dia nós temos lugares modernos, vamos dizer, né? Mas antigamente não tinha esse negócio de bandeira do Brasil, bandeira dos Estados Unidos, bandeira do Canadá, bandeira da China, do Japão, não existia isso, da Alemanha, Inglaterra, não tinha. Antigamente o que tinha era códigos. Então quando eu queria ir para outro lugar, eu pressionava um botão, entrava nesse cubículo, pressionava aquele botão e bingo, já estava lá, eu contava até 3, já estava lá.
no lugar onde eu queria. Assim, se eu quisesse me desdobrar, sair da Ásia para o Brasil, eu apertava um botão, era 10 minutos, 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto, já estava lá no Brasil. Ok? Ao invés de 30 horas que nós temos hoje em dia com avião, andando de avião, viajando de avião. Ok? Antigamente era mais rápido, no tempo das Atlântidas. E por isso que eu vim com esse conhecimento do passado. Porque eu vivi lá atrás nas Atlântidas. Então você era um dessas pessoas que atravessaram esses reinos, compartilhando conhecimentos através de oceanos, antes do cataclismo, dos eventos cataclísmicos, partiu, separou esses laços, separar esses laços. Os remanentes dessa civilização a qual eu pertencia, pode ser notado em certas práticas indígenas ainda viva dentro de ambos continentes hoje. Como? Rituais que honram a water, que é a água. Agora por quê? Porque o Enki manda na água. Enki é o Lúcifer. Ele está lá, ele é a deidade da água. Ok? Ele é a irmã dele. Enchida, pombagira, qualquer coisa que você quer falar. As a life source, como o recurso da vida. Reverência pelos espíritos da terra. Ei, mas espera aí. Me desculpe aí, meu senhor, mas vocês não foram os primogênitos da terra. Muito tempo atrás tinha aqui até a Mar, tinha outro, tinha a deusa. Não era vocês, desculpa, vocês são apenas também invasores, como esses que vocês falam de indígenas, modernos indígenas, quando antigamente eram os tuiscas, era outro totalmente diferente, né? Por isso que eu sou uma verdadeira alborogina, meu espírito era verdadeiro alborogina daqui da terra. E a comunidade e os eventos de comunidade que visualizava a preservar um equilíbrio. Eu não acho equilíbrio, não. Sabe por que não existe equilíbrio? Porque esse povo fazia sacrifício. E ainda fazem, com animais, tiram sangue. Ok? E sacrifício com meninas virgens. Então, eu não acho isso um equilíbrio. Me desculpe, mas isso é a verdade. Ok? Vocês têm que se equilibrar um pouco. E mudar o modo operante de vocês. Para ter paz aqui na Terra. Mas eu não vejo isso porque eles querem agora dominar. E vai ser pior o ano que vem. Infelizmente. Falando. Enquanto você reflete nessa noção, nessa lógica, considere como sua própria intuição pode servir como uma ponte de descobrir essas verdades ancestrais. Obrigada. Verdade. E eu estou pouco a pouco descobrindo. Pouco a pouco. O código está sendo aberto. Engaje-se com os elementos naturais ao teu redor. Eu faço isso. Eu adoro a planta. Eu adoro água. Eu adoro o vento. Eu adoro a chuva. O fogo, nem tanto, mas o meu fraco é a água e o vento. E a terra. A terra, água e vento. Eu adoro esses 3 elementos. Adoro. Sou louca por água. Louca por água. Eu acho que eu deveria ser de escorpião ou câncer, né? É câncer. E o peixe. Porque realmente eu adoro. É como
E o miséria é câncer. É câncer e leão. Eu não gosto de leão. Não gosto. É muito pedante. Eu não sou pedante, eu sou humilde. Engaje-se com o elemento natural ao seu redor. Deixe eles guiar-te através das perspectivas profundas sobre o seu lugar dentro dessa tapestria cósmica. Obrigada. Thank you very much. Tecida através do tempo. Confie que as energias ao teu redor estão imbuídas com mensagens vinda daqueles que estiveram aqui antes de nós. Eu entendo, é verdade. Um lembrete que enquanto civilizações pode se levantar, né, e prosperar e se levantar e cair, Então, enquanto você reflete essa noção, ou essa lógica, considere como sua intuição pode servir como uma ponte que descobre essas verdades ancestrais. Com o código acásco, do registro acásco. Engaje com os elementos naturais ao teu redor. Deixe-nos guiar-te através de perspectivas profundas sobre seu lugar dentro dessa tapestria cósmica, tecida através do tempo. E eles querem, alguns que me odeiam, eles querem me destruir, mas não irão. Confie que as energias ao teu redor, e não é desilusão, não é devaneio é verdade isso. E são pessoas ao meu redor aqui. Confie que as energias ao teu redor está imbuída com mensagens. Essa cósmica tapestria tecida através do tempo. Confie que as energias ao teu redor está imbuída com mensagens vinda daqueles que eles caminhavam aqui antes de nós. Um lembrete que enquanto civilizações pode cair, levantar-se, né, prosperar e cair, sua essência continua a ressonar através da nossa consciência coletiva. Ou seja, o passado, ele pode vir à tona agora, no presente ou no futuro, entendeu? O passado está sempre ao redor. E muitas vezes é através do presente que a gente nota como foi mais ou menos o passado. Foi isso que eu venho notando, que eu venho olhando, entendeu? E aqueles que me desejam mal não vão conseguir facilmente, porque eu sei quando eu devo sair dessa terra, ok? Então, quem me desejar o mal, por inveja, por ódio de qualquer coisa, que vocês não querem ouvir aqui, o que eu posso dizer é que eu sinto pena de vocês, porque é como bater em ponta de faca. E cuidado com o espelho. Eles têm que tomar cuidado com o espelho. Porque tudo aquilo que nós desejamos ao próximo, o universo usará um espelho para refletir, e muitas vezes em dobro, para o enviador, como um bumerangue. Então, cuidado que vocês desejam ao próximo. Eu não estou falando todas as pessoas não, mas eu sei mais ou menos
quem são esses. E sobre a conexão entre esses povos que vocês chamam de índios aí, que é óbvio, né, pelas feições, pelo fenótipo, pelo biotipo, pela cultura xamânica e tudo mais, que eles são da Ásia. Tem até alguns nus também aqui na Ásia. Na Indonésia, na Malásia, Camboja, bem lá dentro de Camboja, Vietnã. Tem até uns que usam colar e que são nus, né? Às vezes não usam penas, eles usam outras coisas, palhas, bambu, etc. Ok? Porque lá nas Américas eles obteram outras coisas, eles matavam indiscriminadamente os pássaros para fazer roupa de penas, qual não é uma coisa boa. Eu não gosto de pessoas que destroem a terra, porque eu sou a verdadeira Índia aqui na Terra, porque os meus ancestrais estavam aqui há muito tempo, espiritualmente falando. Ok? Bem, a ressemblância que é a semelhança entre os povos tribais das Américas, os povos tribais, ainda bem que você falou, né? Povos tribais não índios, povos tribais. E os asiáticos, e por que eles são tribais? Porque, na verdade, eles eram um povo brejeiro, entendeu? Eles não sabiam fazer outra coisa, vivia mesmo assim, simplesmente como nômades. Não era outra coisa que eles não tinham outra escolha, porque eles não tinham a capacidade de fazer outra coisa. Aí as pessoas veem eles como tribais, mas na verdade eles são apenas pessoas do brejo, ok? Do vilarejo, brejo, etc. Não são nada de tribais, mas a cultura deles vem como uma arte, né, de teosófica para louvar o Enki, que é o Lúcifer. A semelhança entre os povos tribais das Américas e os asiáticos pode ser traçado de volta a migrações ancientes que ocorreram milhares de anos atrás. Não, eu diria que foi mais ou menos 800, não mais do que 1000 anos atrás, quando grupos atravessavam terras, pontes de terra, conectando continentes. Eu acho que não. Alguns foram de caravelas, a não ser que esses continentes ainda não tinham sido separados. Ok? Se esse continente não tivesse sido preparado, não tinha como ele sair daqui andando, daqui para aqui. Não tinha, a não ser que esse continente fosse bem pertinho ainda um do outro. Ok? Não faz lógica. Para o meu entender, para o meu tipo de análise, não faz sentido isso. O que aconteceu foi que eles saíram aqui, ou a terra era bem juntas ainda. Primeira hipótese. Segunda hipótese, caravelas. Ok? Esse foi o que aconteceu. Quando grupos atravessavam essas terras, não era de caravela, conectando continentes, os espíritos sussurram de um tempo muito antes da história registrada. Um desses seres humanos primordiais, eu não acho que eles eram primordial, isso não é verdade, carregava com eles não apenas traços físicos, mas também práticas culturais que iriam moldar seus descendentes. Quem seriam seus descendentes? Vocês estão a falar? Não tem lógica alguma. Isso não tem lógica. Os descendentes desses povos já são os asiáticos modernos. Ok? Aí a pessoa pode dizer, mas por que os outros são mais claros? Por causa dos russos. Os russos, eles
os asiáticos machos transavam com as mulheres brancas das russas, mas esses mesmos filhos, né? Esses mesmos resultados, resultado desse cross, dessa mistura, transavam com mais asiáticos, e mais asiáticos, e mais asiáticos. E não aconteceu um outro tipo de gente que tinha pele um pouco amarelada, não era branca nem preta, mas também não era tão branca assim, entendeu? E aqueles que continuaram a transar com esses mestiços que eram eurasianos, que continuavam a transar com pessoas brancas, eles criavam outras pessoas que eram ainda mais brancas, com os olhos puxados. Entendeu como é? É simples. É como 1 mais 10 é 11. Então, os espíritos conscientes de um tempo, então eles não foram, que houve mudança de descendentes. Que são esses descendentes? Os descendentes são os eurasianos, ok? Além do mais, os ancestrais dos nativos americanos, nativos ali, dos tribais americanos, trouxeram com eles crenças espirituais e modos comunal de vida profundamente conectada com a natureza. Como se os tuíscas também não tivessem isso, né? As tribos albinas, que eram primordiais, não tinham isto. Eles apenas copiaram dos outros. Um eco da filosofia asiática a respeito da harmonia com a terra. Verdade? Porque eles matam. Porque eles matam a terra. Com a terra. Essa conexão permanece vibrante em várias tribos hoje. Que eles matam os animais, revelando como vidas passadas influencia identidades presentes. Eles vêm da Ásia. E o fato é, a raiz quadrada é que eles vieram da Ásia. Fim de papo, ok? Xana. Isso é misturado. Esse povo aqui é misturado com árabes, com os fenícios, que vieram os assirianos. Aqui misturado com africanos negros. Isso aqui também, africano negro querendo ser esses asiáticos. Essa fé daqui foi, como se fala, foi sugerida por aquele ser lá, como é? Javé, Enlil. Porque Enlil, o símbolo dele é a águia, então eles mandaram ele usar a águia. Desde que eles estão agora nas Américas, Enlil falou, agora você vai ter que me louvar, ok? Desde que vocês não mostram na Ásia, aqui quem manda sou eu. Nas Américas e Europa. Capiche? Foi assim que aconteceu. Na Latinoamérica lá, Latinoamérica são brancos, ui. Eu não aguento estupidez e mentiras, cara. Esse povo, todos asiáticos, muitos aí no Brasil que são assim também são asiáticos. E os mauris também, eles também fazem parte dos mauris também. Quando a Terra se dividiu da Ásia e foi para o Pacífico Oceano ali, entre o Norte das Américas e a Ásia e a África, já trouxeram com eles pessoas da Ásia, que ali no Hawaii,
Havaí. Então os Maori também eles compartilham marcas genéticas. Olha aí, eu não falei? Maori connecting with Native American tribe have similarity. Por quê? Porque são asiáticos. Então, asiáticos vieram lá da antiga Luméria. Ok? São asiáticos. Eles não são nada de americano. Americanos tinham os taoísca, as pessoas brancas. Nada a ver. Américas, Europa. Europa, Américas. A Ásia é outra coisa. Antigamente era ligada com a África e o Oriente Médio. Capiche? Adicionalmente, existem sussurros entre os espíritos sobre adaptação genética marcada por clima e meio ambiente durante migrações, períodos de migrações, a qual levou a essa similaridade através da cultura. Nada a ver, eles vieram da Ásia. Uma similaridade assim, como se fala, tão profunda, tão marcante assim, de tudo bem se for apenas um fenótipo, né, a cor da pele, fenótipo, cabelo, olhos apertados, etc. Não. Os instrumentos musicais, o ato xamânico, o fashion, a moda deles de vestir, etc. Seja usando bambu, seja usando folhas, seja usando fedas que são penas de aves, ok? Seja aqueles vestidos bem lindos que também tem na África, uma moda bem linda que eu acho muito lindo, art and craft, entendeu? Então, a gente não pode negar isso, dizer que não, isso pode ser coincidência. Não é coincidência alguma. Eu sei melhor porque eu estive nas Américas há muito tempo atrás. Eu sei. Eu vivi nas Américas mais ou menos 200 mil anos atrás. É muito tempo para saber. Enquanto você pondera sobre essa conexão além, considere como essas histórias compartilhadas, como essas histórias compartilhadas refletem resiliência e adaptabilidade através do tempo. Grande coisa, meu senhor, grande coisa. Vão em tempo que não pode viver sem os outros. Esse povo aqui, se viver sem os outros, eles morrem, eles gritam, eles choram. Entendeu? Tem que ser tudo enrabado um no outro. Depois disso que são warriors, que são guerreiros, que são fortes, corajosos que nada. Corajoso é uma pessoa que vive sozinha, que batalha sozinha, mesmo tendo vários contra ele, ela ou ele, ok? Esses são os verdadeiros heróis, e não esses povos. Que resiliência? Resiliência tem quem está sozinha, e nem não aqueles que estão com tropinhas e comunidade. Que besteira. E adaptabilidade, a adaptação através do tempo é grande coisa. Quando você tem família e tribos, amigos, comunidade, eles nos fazem lembrar que os seres humanos são tecidos, eles são tecidos costurados juntos por linhas de ancestralidade muito mais velho que nós podemos reconhecer, que nós frequentemente reconhecemos. Abrace esse conhecimento como
a qual ele pode abraça esse entendimento que ele pode iluminar sua própria jornada através de reconhecer conexões entre diversidade dentro da tapestria rica humana. A minha razão para perguntar isso não foi para saber todos esses detalhes, mas para saber de onde realmente eles vieram. Isso eu já sei, ok? E eu queria apenas confirmação. Não quero todas essas filosofias aqui, não me interessa. Porque eu gosto da verdade. Porque eu tive lá e eu sei. Tanto é que eu tenho 18% desses povos. 18% ou 17,5%. Eu acho que é 18% de marca genética vinda do meu pai. E o que acontece? Quando eu quebrei mais essas datas cruas do meu genoma e mandei analisar em outras empresas, né, de DNA online, o que veio foi, quer dizer, a data original foi que o genoma de marcas original minhas foi que eu tenho 18% desse povo, ok? Mas quando ele foi quebrado, ele teve marca vindo do Sudeste da Ásia, do Vietnã, Camboja e China. Teve Dai, China, teve, como se fala aqueles outros? Dai e outras tribos chinesas, como se chama, né? Han. Os Han foram os guerreiros assim, entre aspas, né? Os que se juntaram para invadir com os mongóis. Han, ok? Tiveram os Han, chinês Han, teve só 1% de japonês também teve, entendeu? Então, você vê por aí que existe uma grande conexão. E não tem isso, deve ser porque esses asiáticos vieram e transaram com esses povos lá das Américas tribais. No, 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 no. Se você tirar uma amostra grátis desses povos, da genética desses povos, dos ancestrais bem velhos, que são mortos já, vocês verão que eles têm uma grande correlação com a Ásia, muito grande, enorme, que só aqueles realmente sinceros e honestos, que vêm para crer e não ao contrário, saberia reconhecer, ok?